A pergunta de Maria Irene. Sidney, o catolicismo que Jesus deixou, diz, né, que Jesus deixou Pedro como o primeiro Papa na Terra para representar e prosseguir com os seus ensinamentos na Igreja Católica. Poderia explicar isso para a gente? Maria Irene, Jesus não deixou o catolicismo. Jesus incumbiu Pedro de espalhar a mensagem cristã. E ao lado de Pedro e outros discípulos, destacou-se o apóstolo dos gentios. Aliás, o maior perseguidor do cristianismo, que foi Saulo. Saulo, que tinha a cidadania romana, que perseguia todos os que eram favoráveis, simpáticos a ideias do Cristo, que na estrada de Damasco, quando estava indo para lá para prender ou até matar Ananias, caiu da sua montaria. Você sabe se era um camelo, um cavalo. A verdade é que ele foi ao chão e viu uma luz ofuscante em plena luz do dia e uma voz. Ali nós temos vários fenômenos mediúnicos. A luz resplandecente e a voz que chegou aos ouvidos de Saulo, quando Cristo, dirigindo-se a ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo é encaminhado cego para Damasco, e quem cura Saulo? Ananias, que iria ser morto por Saulo. E a partir dali ele assume o segundo nome. O seu segundo nome era Paulo. E torna-se o gigante do evangelho que espalha o cristianismo em volta do mar Mediterrâneo. Pedro teve uma importância muito grande. Ele continuou com a Casa do Caminho e outros discípulos também espalharam a mensagem cristã. João, o mais novo dos apóstolos, cuidou de Maria quando a levou para Éfeso. E lá, inclusive, Lucas, que não conheceu Cristo, mas era discípulo de Paulo, foi até Éfeso para encontrar Maria e ouvir dela as descrições. Daí surgiu o Evangelho de Lucas. Tudo isso a pedido de Paulo, que estava preso na Antioquia. Estou falando tudo isso, Maria Irene, para dizer que, na verdade, foi a mensagem cristã que se espalhou pelo mundo, principalmente graças, não a Pedro, a Paulo. Pois bem, até um certo tempo, o cristianismo nascente, primitivo, aquele da humilde Casa do Caminho, foi preservado. E, inclusive, nós temos várias passagens que envolvem os discípulos que provam que os discípulos eram reencarnacionistas. Você está lembrada, Maria Irene, daquela passagem do cego de nascença, em que os discípulos perguntam para o Cristo: quem pecou para que este homem nascesse cego? Cego de nascença, preste atenção. Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Bom, por que os seus pais? Bom, porque tinha um item lá no Decálogo de Moisés que os compromissos, as faltas, os crimes dos pais eram herdados pelos filhos, pelos netos. Uma bobagem muito grande. Deixando isso para lá, como é que aquele homem teria pecado? Evidentemente, se ele nasceu cego, ele teria que ter pecado antes de nascer. Então, para você ver, Maria Irene, que os discípulos eram reencarnacionistas. E por isso também, nos 4 evangelhos, nós encontramos resquícios do cristianismo primitivo que admitia, que aceitava a reencarnação. Ora, depois de um concílio que resolveu assumir alguns princípios não tão condizentes com o cristianismo, é que surgiu o catolicismo. Mas o catolicismo, na sua raiz, era reencarnacionista.
tinha muitos itens fundamentais que hoje a doutrina espírita aceita e propala. Então, na verdade, Maria Irene, o Cristo queria que a sua mensagem pura chegasse até nós, até hoje, 21 séculos depois da passagem do Cristo. Pois bem, chegou, mas de uma maneira completamente deturpada. E cabe-nos agora fazer uma reflexão, separar o joio do trigo e assumir para as nossas vidas aquilo que nós encontramos de lógico, de importante, de digno para colocar em nossas vidas.